Que tal a gente falar um pouco sobre trabalho colaborativo e em equipe? Fica comigo que é sobre isso que eu vou falar nesse episódio. Podcast Universidade Renasoft. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Universidade Renasoft. Eu sou o Juan e é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. E neste episódio a gente vai falar aqui então um pouco sobre colaboração, sobre trabalho em equipe. É importante a gente entender que nós nascemos para viver em sociedade, a gente nasceu para viver em conjunto. É praticamente impossível a gente viver isoladamente. A gente foi feito realmente para trocar experiências, trocar energias, enfim. A gente foi feito para viver em sociedade. Inclusive, quando a gente é criança, não sei se vocês já perceberam, por exemplo, quando as crianças estão brincando num parque de diversões ali, num parquinho, e aí chega uma criança até então desconhecida, é muito rápido com que essa criança desconhecida é colocada então em sociedade com as outras, é criado ali um relacionamento. Muito rapidamente, essa criança que até então era desconhecida passa aí num processo de amizade com os outros. Então a gente nasce na nossa essência sabendo ali compartilhar, colaborar e aceitar o outro, aceitar essas diferenças. Depois, quando a gente vai ficando mais velho e entra no processo escolar, nós vamos aprendendo e entendendo um pouco sobre competição, vamos percebendo que a gente pode ser melhor que o outro, alguma coisa nesse sentido, né? E principalmente quando a gente fala aí do famoso vestibular, a gente entende que a gente precisa então ganhar e o outro perder, né? Eu vou me esforçar bastante aqui para que o outro perca, eu consiga a vaga e o outro não. Então a gente cria nesse processo da adolescência para o mundo adulto, a gente vai criando esse instinto de competição dentro de nós. Isso também depois é levado para o mundo adulto, para o mundo do trabalho. Quando a gente ali numa empresa, seja ali em qualquer parte da empresa, né, em uma equipe, a gente acaba entendendo esse mesmo processo da adolescência, onde eu tenho que buscar sempre ganhar e o outro perder. Mas aí a gente começa então a perceber um cenário diferente, principalmente nesse momento que a gente vive, onde a colaboração tem que falar muito alto. Ela é uma soft skill que está cada vez mais sendo solicitada no mercado e a gente tem que instintivamente estar de acordo com ela. Então essa visão de concorrência com os nossos pares precisa terminar. Seria mais ou menos como se a gente fosse um grande time. Vamos jogar aí pelo lado do esporte, né? Um time de futebol, um time de basquete, né? Onde cada um tem a sua função e a sua razão de existir, né? Aquilo que precisa fazer. Mas ao mesmo tempo, todo mundo tem um objetivo. Se a gente olhar um time de basquete, por exemplo, né? São 5 pessoas ali na quadra, 5 atacam, 5 defendem para chegar no objetivo de vencer. Não importa ali naquele momento, muitas vezes quem vai fazer a cesta, às vezes o time todo se prepara para dar oportunidade para aquele que é melhor em fazendo uma cesta de 3 conseguir fazer o arremesso. E o que seria de um time de basquete se não tivessem pessoas especializadas para pegar rebote quando o cara da cesta de 3 ou de qualquer lugar falhar e errar a cesta? Então, tanto quando eu falo em equipes esportivas, isso é muito definido lá, a gente precisa trazer muito esse conceito para as equipes empresariais, né? Conseguir se preparar para o outro que está em melhor condição, conseguir fazer com que esse time, que essa equipe consiga todo mundo caminhar para o mesmo objetivo. Que a gente tem que entender que é o seguinte, eu não preciso, a minha força não precisa destruir o outro, ainda mais quando ele está no mesmo time que eu. Eu não preciso me mostrar mais inteligente que o meu colega, mas sim todos nós juntos nos adaptarmos às mudanças. Seria como mais ou menos o seguinte, eu não posso ter uma equipe onde cada um está numa extremidade como se cada um estivesse numa extremidade de um barco, remando contrário, né? Porque esse barco vai ficar girando e não vai sair do lugar. Então a gente tem que estar no mesmo barco, olhando para a mesma direção, remando para o mesmo lugar.
A gente não pode estar em extremidades opostas, cada um querendo remar para cima do rio, outro querendo remar para baixo do rio, que o barco começa a girar e não sai do lugar. A gente também pode aprender com as aves, né? Principalmente as aves migratórias que fazem a formação em V. A ave que está à frente, ela sempre está ali à frente porque está em melhor condição que as outras, e ela quebra então o vento para as outras que vêm atrás. Então cada ave que está à frente vai quebrando o vento, diminuindo essa força do vento para a ave que está atrás. Quando essa ave que está à frente cansa, ela toma o lugar atrás, né, um lugar que ela vai se cansar menos para continuar a viagem, e outra ave que está em condição melhor, está mais descansada, assume a frente. Então, quem trabalha aí de maneira colaborativa chega mais longe, igual essas aves migratórias que têm essa formação em V. Então, trabalhar numa equipe de forma colaborativa é chegar mais longe, ir mais longe. Né? Ninguém precisa ser super-homem, querer resolver tudo sozinho, até mesmo porque nem nos quadrinhos, nas histórias de super-heróis, isso foi possível, né? Temos aí a Liga da Justiça, temos também os Vingadores, que mostram que muitas vezes mesmo os super-heróis têm que trabalhar em conjunto para conseguir solucionar e resolver desafios maiores. É preciso que a gente diminua o senso de poder, o ego, tenha um pouco de cuidado com os nossos medos e saiamos dessa defesa individual que muitas vezes a gente cria, para que a gente possa então cada vez mais e melhor trabalhar em equipe. E aí, para trabalhar em equipe, a gente tem que ter um processo de abertura com o outro. Um processo onde eu vou também expor minhas vulnerabilidades. Eu vou ter que praticar empatia, que inclusive a gente já falou aqui no podcast. Eu vou obrigatoriamente ter alguns conflitos, e esses conflitos eles têm que ser construtivos. Quando você tem uma equipe que vai para o mesmo caminho, todo conflito ele pode se tornar algo construtivo. O embate não é ruim. Ruim é a discussão e talvez ali o ranço que se cria. Mas não é assim que se faz um bom conflito. Não, o conflito ele é construtivo. Debater ideias para tentar chegar num ponto que seja bom e que leve todo mundo para um caminho bom. Para trabalhar em equipe a gente precisa aumentar o nível de respeito, respeitar essas opiniões diferentes, respeitar o que vem à frente, respeitar muitas vezes até mesmo uma questão hierárquica que exista. E com isso tudo junto, trabalhando em time, trabalhando em equipe, estando todo mundo olhando e focado para o mesmo caminho, para o mesmo objetivo, né? Tendo essa condição aberta de trabalhar com empatia, com abertura, com conflitos construtivos e com respeito, tenha certeza absoluta que você vai elevar o nível de produtividade e com certeza vai alcançar o sucesso no trabalho, no objetivo que está constituído para aquela equipe. Então, desenvolva em você esta habilidade de trabalhar em equipe para que você possa se manter sempre firme aí no mercado e, claro, ir mais longe. Quem trabalha bem em equipe vai mais longe. Um grande abraço, sucesso e até o próximo episódio. Valeu!